Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Desvendando o Sorvete, um canal criado para ajudar você que é sorveteiro ou você que está pensando em entrar no ramo a entender melhor sobre o produto, sobre o processo, aprender a balancear fórmulas. Então, o Desvendando Sorvete está aqui para te ajudar a entender melhor sobre o seu produto. E por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar da química do sorvete. E não se assuste, tá? É importante a gente entender a química do sorvete para conseguir fazer o balanceamento de fórmulas, né? O balanceamento de calda. Para entender por que existe aqueles parâmetros de balanceamento de calda. Então, eu garanto que não vai ser maçante, vai ser de uma forma bem ilustrativa que eu tentei fazer, para que fique bem mais claro, né? E que a gente consiga entender o porquê das matérias-primas, né? É importante você não só adicionar na sua calda as matérias-primas, mas entender o porquê que elas estão lá. Entender que uma variação ou um excesso de algum ou de outro, de alguma ou de outra matéria-prima, podem levar a um defeito no seu produto, né? Porque tudo tem que estar bem balanceado ali para o seu produto ter mais qualidade, tá? Então, assim, a química do sorvete, ela começa com uma palavra que talvez seja nova, mas para a gente entender que o sorvete, ele é um colóide. Não sei se você já ouviu falar disso, mas colóides são misturas que aparentemente, a olho nu, elas dão a impressão de que são homogêneas. O que significa isso? Que tem só uma fase. Por exemplo, água e óleos é uma mistura heterogênea. Tem duas fases, né? A gente sabe que tem água e tem gordura no sorvete. Mas como a gente usa agentes emulsificantes, como a gente tem as proteínas do leite, então o que vai acontecer? Essa água e óleo, elas vão estar ali naquela mistura em suspensão. Mas a olho nu, olhando a nossa calda, o que a gente vê? Uma mistura homogênea, uma fase só. Não tem nada separando ali, não é mesmo? Só que se a gente pudesse olhar no microscópio, a gente ia ver que é uma mistura heterogênea, na verdade. Na verdade, tem uma fase líquida e vários compostos sólidos em suspensão ali, certo? Só que não se separam, né? Porque tem os agentes emulsificantes. Então, basicamente, o nosso colóide, nosso sorvete, e aqui, gente, de novo, sorvete, eu estou falando de leite, a base de leite. Se eu estivesse falando a base de água e frutas, eu estaria falando em sorbet, só para ficar bem diferenciado para a gente entender bem, né? Então aqui, sorvete à base de leite. Aquele que a gente coloca leite ou água e leite em pó, que a gente vai colocar açúcar, gorduras ou não, estabilizantes, emulsificantes, né? Essa mistura aí é o sorvete, que é um colóide. Então, a princípio é homogêneo, mas na verdade é heterogêneo. E por que ele é heterogêneo? Que ele tem diferentes fases ali. Porque tem ar nesse colóide, né? A gente incorpora ar no batimento. Porque tem cristais de gelo, a gente congela, só que nem tudo congela, né? Porque tem glóbulos de gordura dispersos ali e tem o xarope líquido, que é o que não congela, né? É aquela água concentrado ali de açúcares, algumas proteínas, algumas coisas que são solúveis na água e que elas não vão congelar a 0 graus, como a água, certo? Então, se a gente olhasse no microscópio, o que a gente ia conseguir ver? Né? Aqui seria basicamente o sorvete, olhando pelo microscópio. Então, essas bolhas maiores são bolhas de ar que estão ali, que foram incorporadas no batimento. Esses pequeninos aqui são cristais de gelo, certo? E de preferência o quê? Cristais pequenos, porque os cristais têm ação sobre a textura do produto. Quanto menor o cristal de gelo, mais suave é a sensação aveludado na boca do sorvete. Se tiver cristal grande, dá a sensação de aspereza, a gente consegue sentir e até morder aqueles cristais. Indesejado, né? Além disso, vão ter também moléculas, glóbulos de gordura aqui dispersos. Alguns vão se juntar novamente no processo de batimento, de congelamento, eles vão se encontrar e vão se juntar. Outros glóbulos de gordura não, vão fazer a principal função deles, que é o quê? Migrar, ir para a superfície das bolhas de ar e conseguir estabilizar essas bolhas de ar aqui, certo?
Então, entendeu a função da gordura? Ela estabiliza as bolhas de ar que tem na mistura, certo? E além disso, para essa superfície dessa molécula de gordura, acontece o seguinte, eu vou ampliar aqui, ó, vou dar um zoom no que acontece aqui. Quando tem a molécula de gordura aqui, certo? O que vai acontecer nessa molécula de gordura? Os emulsificantes que nós adicionamos na calda, o que são os emulsificantes? São aqueles compostos que, se você olhar no rótulo, vão estar descritos como monohidraglicerídeo de ácidos graxos, polissorbato, monoesterato de sorbitana. Eles são agentes emulsificantes. Eles fazem com que água e óleo não se separem ali. A água, de novo, vem do leite, ou a água para hidratar o leite em pó, que nós adicionamos, e a gordura, o óleo, nesse caso, pode ser tanto de uma gordura adicionada, uma gordura de palma, vegetal, manteiga, creme de leite, ou a própria gordura do leite integral, que tem gordura em sua composição. Para que isso não se separe, os agentes emulsificantes, eles vêm aqui para a superfície, certo? Eles vêm para a superfície desse glóbulo de gordura. O que vem para cá também? As proteínas do leite. As proteínas do leite, elas vêm para a superfície. Por que elas vêm para a superfície? Assim como os agentes emulsificantes, as proteínas de leite também são agentes emulsificantes. Elas ajudam nisso, em juntar água e óleo e fazer com que não se separem. Então pense, essa gordura emulsionada, ela também aqui, ó, ela vai se ligar com a água que está ao redor e ela vai ajudar também a vir aqui para a superfície dessa bolha de ar e estabilizar. Por isso é importante e por isso que tem uma relação entre quanto maior o teor de gordura do seu sorvete, menor tende a ser a porcentagem de agente emulsificante que você precisa colocar. Porque se eu tenho vários glóbulos de gordura, eles ajudam a incorporar, a manter esse ar em suspensão. O que o agente emulsificante faz também? Ajuda a incorporar ar e manter o ar em suspensão. Então, tá vendo? Algumas coisas, ambas fazem a mesma função nesse caso, né? Então, por isso que é importante você saber essa relação, entende? Outra questão, as gorduras estão muito associadas com cremosidade, assim como os emulsificantes, com cremosidade. Por quê? Porque justamente por migrar para as moléculas de ar e manter essas bolhas de ar ali, as bolhas de ar também dão sensação de cremosidade no sorvete. Não é simplesmente por ser gordura, é por fazer essa função, manter essas moléculas aqui. Quanto mais moléculas de gordura eu tenho, eu dificulto a formação de cristais de gelo também, então também melhora a cremosidade. Entende como tudo tem uma função bem específica no sorvete? Por isso é importante a gente prestar atenção e entender. Outra questão, se você não faz homogenização, ok. Se você faz, olha como a gente consegue entender melhor para que serve a homogenização então. Pensa bem, na homogenização, o que é o principal objetivo da homogenização? Que é feita no equipamento chamado homogeneizador, sob pressão, com calda quente, acima de 50 graus. O que aquele equipamento faz? Quebra uma molécula de gordura, aproximadamente, tá pessoal? Em aproximadamente 10 moléculas pequenininhas de gordura, certo? 7, 8, aqui ó, 9, 10. E o que é melhor? Eu ter uma molécula de gordura aqui para migrar para a superfície da bolha de ar? Ou eu ter 10 moléculas pequenininhas emulsionadas com agente emulsificante ali, com proteínas na superfície, ligadas à água e migrando para a superfície das bolhas e estabilizando tudo? É melhor ter 10, né? Por isso que a homogenização é importante. E aumenta bastante a qualidade do produto, porque dá muito mais estabilidade, dá maior incorporação de ar, maior estabilidade daquele ar incorporado também. Então, por isso que é importante, tá? Próximo, então, que nós vamos começar a pensar também, são os açúcares que nós adicionamos. Que açúcares que nós adicionamos, né? A
A gente vai adicionar açúcar sacarose mesmo, açúcar comum, aquele que a gente encontra cristal, refinado. Nós vamos adicionar glucose, talvez, né? Glucose em pó, xarope de glicose, tanto faz. Nós podemos adicionar dextrose, açúcar invertido. Tudo isso são fontes de açúcares que nós estamos adicionando no meio. Onde esses açúcares eles vão estar aqui, olhando no microscópio na nossa emulsão, né? Vão estar aqui, ó. Açúcares, esses são esses pontinhos. Eles estão dispersos na fase aquosa, junto com a água do produto, certo? Então, qual que é a sua função ali? Além de dar doçura, o açúcar tem a função de baixar o ponto de congelamento da calda. Pensa bem, se eu tivesse só a água aqui sem açúcar, com essas gorduras, enfim, só a água que está ali dispersa ia congelar a que temperatura? A água congela a 0 graus, né? Pelo menos a nível do mar, a água vai congelar a 0 graus Celsius, certo? E no caso do sorvete, ia ser impossível comer. Eu ia comer um bloco de gelo, como é que eu ia cortar aquilo? Não dá. A presença do açúcar, a presença das proteínas aqui dispersas é que fazem com que o ponto de congelamento caia. Então, para a gente ter uma noção, a menos 16 graus, mais ou menos, cerca de 72% da água está congelada. Então, tem essa fase aquosa não congelada, também chamada de xarope líquido aqui. E essa fase aquosa não congelada é que faz com que o sorvete seja maleável, é que faz com que a gente consiga comer ele, que ele seja cremoso, certo? Tudo isso influencia. Por quê? Abaixa esse ponto de congelamento do produto. Pensa bem, gente, tudo isso aqui é feito no processo de batimento do sorvete. Então, o processo de batimento ali vai ter incorporação de ar, vai ter o congelamento, formação desses cristais aqui, vai ter, né, essa incorporação de ar simultânea, vai ter esse congelamento dessa água e vai concentrando essa solução. Aqui ocorre um fenômeno chamado crioconcentração. Não sei se vocês já ouviram falar. A crioconcentração é a concentração pelo frio. Conforme essa água vai congelando, vai ficando mais proporcionalmente, pensa bem, tem um tanto de açúcar ali dissolvido, digamos em 100 ml de água. De repente eu congelei 50 ml de água, eu tenho a mesma quantidade de açúcar em 50 ml de água, então está muito mais concentrado. Vai concentrando e vai dificultando cada vez mais congelar, cada vez mais congelar. Que bom, porque se congelasse tudo ia estar muito duro, né? Por isso que o sorvete é maleável, de novo, certo? Então, ocorre esse fenômeno chamado crioconcentração. Além disso, o que vai ter também aqui dissolvido? Os estabilizantes, certo? Os estabilizantes são aqueles que a gente consegue identificar como gomas na nossa mistura. Goma guar, goma xantana, goma tara, carboximetilcelulose, alginato, locusta, jataí, que é a mesma na verdade. Então, tudo isso são gomas. Essas gomas, o que elas fornecem para o produto, né? Elas deixam essa solução aqui mais espessa, mais viscosa. E isso também ajuda a dificultar o congelamento e a manter essas bolhas de ar em suspensão e esses cristais pequenos. Entenderam como tudo, gente, tudo influencia nesse caso, certo? Além disso, os estabilizantes, nós usamos aí em torno de 0,2%, 0,5%, depende do fornecedor, depende se ele é só ativo, só feito de gomas, ou se ele é passivo, que tem gomas e também adicionado de outros açúcares. E por que o fornecedor faz isso? Só para me vender açúcar, né, a preço de goma? Não, não é só por isso também. Existe a facilidade na dispersão. Se você tem açúcar ali adicionado, te ajuda um pouco a dispersar melhor essa matéria-prima no seu produto, a não formar gruminhos, né? E tem que também tomar cuidado com um detalhe. Algumas gomas podem ser feitas a frio, então ali para sorver, são elas a xantana, a guar, a tara, a carboximetilcelulose, mas outras gomas precisam de aquecimento, tá, pessoal? Elas não formam essa rede, elas não vão formar não vão dar essa viscosidade se não forem aquecidas. Então, o alginato de sódio tem que ser aquecido, locusta ou a jataí tem que ser aquecida, tá? Microcelulose tem que ser aquecida, gelatina é um tipo de goma também, tem que ser aquecida, tá? Senão não vai funcionar.
E qual que é a outra função desse estabilizante também? Só manter esse ar, só manter tudo aqui? Não, o estabilizante ele também tem a função no seu processo de estocagem, porque provavelmente o que acontece muitas vezes é uma variação de temperatura no freezer, uma variação de temperatura na câmara fria. Por quê? Você abre, você fecha, você abre, você fecha e aquele ar quente vai entrando e vai diminuindo, vai, na verdade, aumentando a temperatura da sua câmara, a temperatura do seu freezer. Então, o estabilizante, ele tem essa função de, conforme essa variação, ele, por dar essa viscosidade nessa fase líquida, ele ainda consegue manter, que forma uma estrutura meio de rede ali. Ele vai mantendo tudo isso aqui. Ele não faz milagre, né? Claro que se derreter completamente, ele não vai manter a estrutura, mas um bom estabilizante, com uma variação até acentuada de temperatura, ele consegue manter isso, manter essas bolhas em suspensão e se recongelar, ele consegue às vezes manter o cristal de gelo pequeno, tá? Não se descongelar completamente e recongelar. Aí, olha, ainda não encontramos jeito para isso. Mas consegue sim aí, né, mais ou menos ter uma variação e ele aguentar. Outra questão importante também é que o batimento, junto com o congelamento, aquele batimento rápido, ele ajuda também a formar bolhas de ar pequenas. E isso influencia bastante no processo, sabe por quê? Aqui tem um exemplo. Se eu tenho várias bolhas de ar pequenas, olha o espacinho que resta aqui, vou fazer colorido, para formar cristal de gelo, que seria essa água dispersa com esses açúcares. É um espacinho bem pequeno. Se eu tenho bolhas grandes de ar, é um espação. Olha aqui, o tanto que me sobra. Então, eu tendo a ter cristal maior. Viu como tudo influencia? Então, no volume final de produto, normalmente o que a gente vai ter? 50% de bolhas de ar, não é no peso, tá, pessoal? Volume final, ali em 2 litros de sorvete, em média, 50%, 1 litro seria bolha de ar, tá? 30%, aqui varia, tá? De 30% a 50%, coloquei o máximo aqui. 30% seriam esses cristais de gelo, que vão estar aqui. 15% é esse xarope líquido que fica aqui, xarope concentrado de açúcares, que agora a gente sabe que são essenciais para não fazer com que o sorvete congele a 0 graus, né? Ah, outro detalhe também, por isso que existe uma dosagem correta de açúcar. Se eu coloco tanto açúcar aqui, mas tanto açúcar, o que é tanto açúcar? Acima aí de 18%, mais ou menos, né? Já é um excesso, assim, mas ali, ó, em torno de 30%, é muito açúcar aqui. O que acontece? Fica tão concentrada essa solução aqui, que eu não congelo o produto. Ou eu até congelo, mas ele fica uma textura mole, a pessoa vai começar a comer, já vai derretendo, né? Então, tudo isso, não existe estabilizante, que é um agente, né, que ajuda ali no derretimento ser mais lento, que dê jeito com tudo isso de porcentagem de açúcar. E ao mesmo tempo, ó, se eu tenho aqui nas 15% de xarope líquido, eu tenho uma quantidade muito baixa de açúcar, sim, 10%, por exemplo, vai ficar muito duro, porque não vai estar muito concentrado. Então, ao invés de menos 16 graus, eu congelar 72% da água, eu já vou congelar quase 90%. E aí, fica muito complicado, o sorvete fica durão, pesadão, né? Por isso que tem o balanceamento de calda. 5% do volume final, em média, vai ser de gordura. E olha como é importante essa gordura aqui. Ai, gente, eu quero diminuir bem a minha gordura, enfim. Você vai ter que trabalhar com substitutos de gordura e você vai ter que trabalhar com um bom emulsificante ali no seu meio, né? Porque você vai ter que manter tudo isso aqui e a gordura tem um fator muito importante. A gordura tem um fator importante, o açúcar tem um fator importante. Então, toda vez que a gente diminui isso ou tende a não usar, fazer um produto diet, light, tem que ser usado substitutos que consigam mais ou menos fazer essa função aqui no produto. Gente, isso aqui é importante para quê? Para que a gente entenda balanceamento de caldas. Porque senão, aquelas diretrizes, que são aquelas tabelas que tem ali, quantidade de gordura, e em cima da quantidade de gordura, tanto de sólido total, tanto de sólido não gorduroso do leite, tanto
de açúcar. Parece que não tem muito sentido. Entenderam agora o sentido? Tá? Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma tabela aqui e eu vou dar um exemplo para vocês aí. Só para tentar ficar um pouquinho mais claro. Aqui eu vou fazer para 8% de gordura. Se eu tenho 8% de gordura no produto, quanto que a diretriz diz que eu deveria ter mais ou menos de sólido não gorduroso do leite? De 10 a 12, ó pessoal. Sólido não gorduroso do leite. De 10 a 12%. Gente, da onde vem sólido não gorduroso do leite? Do leite, certo? Tudo que é de leite, é derivado lácteo, leite em pó, composto lácteo, leite in natura, vai ter sólido não gorduroso do leite. Tudo que tá no leite, menos água, menos gordura. O que eu tenho aqui? Proteínas, sais minerais, vitaminas. Então, isso aqui é importante, tá? Porque a gente já viu, essas proteínas são importantes, elas vêm aqui para a superfície, elas trabalham como agentes emulsificantes, tá? Além disso, essas vitaminas também, algumas são solúveis em água, então outras são solúveis em óleo, elas vão estar aqui dispersas, elas também vão aumentar aqui a dificuldade de congelamento, tá? Então, por isso é importante. Muito sólido não gorduroso do leite, então para 8%, se eu tenho aí, começa a ter 13, 14, 15, vai subindo muito. Qual que é o meu risco? O risco é de precipitar a lactose. A lactose é o quê? Açúcar do leite. Se a lactose está presente aqui, a lactose é muito pouco solúvel, quase nada. O que acontece? Começa a congelar e tem muita quantidade, ela precipita, ela desce. E aí vai dar a sensação arenosa no sorvete. Por isso que deve se respeitar. Além disso, quantidade de açúcares vai ser aí para 8, entre 16 e 18%. Para quê? Para ter manutenção desse xarope aqui nas porcentagens corretas, para que tenha o congelamento na temperatura correta, para que ele não fique muito mole nem muito duro, né? E para dar corpo do sorvete. A gente não pode esquecer, né? O sorvete, o açúcar tem uma relação muito direta com o corpo do produto. É você colocar na boca, ele não desaparecer. E nem você colocar na boca, você tem que mastigar. Então, por isso que tem um teor aqui dela. E de sólidos totais, vão ser para 8%, 38% de sólido total. Sólido total é o quê? Vai ser a soma, né, pessoal? Gordura, sólido não gorduroso do leite, mais outras coisas que estejam dispersas aqui, que contribuem também aqui diretamente com o corpo do sorvete, certo? Por isso, gente, que existe o balanceamento de caldas. Para tentar fazer com que tudo isso que a gente viu aqui fique estável, certo? Próxima, ou mais pra frente, a gente vai conhecer mais a fundo o balanceamento de caldas, mas só para vocês terem uma ideia geral do porquê que tudo acontece. Então, lembra, gente, o sorvete tem química, a química dele é importante sim, entender porque cada coisa tem a sua função, te ajuda no balanceamento de caldas, te ajuda a entender o teu produto, melhorar a tua qualidade, evitar defeitos no teu produto. Certo? Esse foi mais um vídeo do Desvendando o Sorvete. Se você gostou, comenta, dá um like, vamos discutir mais sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, tem o canal do YouTube Desvendando o Sorvete e nós temos os perfis no Instagram e no Facebook, @Desvendando o Sorvete. Segue a gente lá, que sempre, semanalmente, tem bastante dicas para vocês. Tá, pessoal? Obrigada e um bom resto de semana.